Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão aí ligados nas nossas histórias. Hoje voltamos com o inexorável quadro Forrest Buzian, o contador de histórias, relembrando grandes momentos que nós passamos a bordo de alguns automóveis. Hoje estamos aqui, Chevrolet Monza. Olha que carro bacana. Quantas pessoas não tiveram ou não andaram nesse sensacional automóvel? Olha só, espelho fotocromático, olha que coisa chique, hein? Poucos Monza tiveram isso. Olha só que legal, pessoal. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, Esse aqui tem um opcional bem interessante. Olha aí, câmbio automático, toca-fitas original, aquele famoso painel com vacuômetro, contagiros, que foi introduzido no modelo Fase 2 em 1985. Esse tem o famoso teto pré-moldado, luzes de leitura, olha só que legal. Os encostos de cabeça vazados, né, tradicionais da linha 92 em diante. O Monza passou por grandes e importantes modificações durante o decorrer dos anos, né? Falando especificamente sobre o Monza, sempre foi um dos carros prediletos do meu pai. Tivemos, acho que pelo menos mais de uma centena deles, entre carros de uso e carros que nós negociamos, né? E é engraçado que eu consigo me lembrar exatamente dos 3 primeiros Monza que nós tivemos na família. Eu lembro que o primeiro nós compramos em 1985. Meu pai vendeu um Gol 83, era um Gol cinza Carrara, era um Gol BX, né, com motor a ar, 1.6 a ar. Ele vendeu inclusive para um amigo dele, e procurando nos classificados dos jornais, nós achamos um Monza SLE 83 hatch, né, e numa configuração bem legal. Ele já tinha motor 1.8 a gasolina, e ele tinha câmbio de 4 marchas. Era azul Riviera com interno cinza. E um carro maravilhoso. Era um Monza tradicional, né? É o primeiro modelo, hatch e tal. E esse carro tinha uma placa bem legal. A placa dele era OL 4444, né? E era engraçado que quem era o primeiro proprietário, nós compramos o primeiro proprietário, né? O carro tinha 2 anos de uso. O primeiro proprietário do carro dizia que aquela placa era famosa nos principais motéis de São Paulo. Olha só, pretensão do cara, né? Mas na época, né? Vai saber. E aí meu pai ficou com esse carro, acho que umas 2 semanas, mais ou menos. Nós acabamos negociando ele na feira do AMB. Na mesma semana meu pai comprou um jornal e nós achamos o segundo Monza. O segundo Monza, esse foi bacana. Esse foi um SLE 84, 4 portas como esse, né? Foi o primeiro 4 portas que nós tivemos em casa. O primeiro saiu em 83, mas esse já era modelo 84. Na fantástica e tradicionalíssima, desejada tonalidade vermelho bonanza com interno preto. Esse já era 1.8 a álcool e esse era 5 marchas, né? E era um carro que não tinha ar-condicionado, não tinha direção hidráulica, mas tinha vidro elétrico nas portas dianteiras. Nossa, foi um carro sensacional para a época, né? E o carro era novo, tinha baixíssima quilometragem, 12, 13 mil quilômetros. Meu pai comprou de um advogado na aclimação. Depois desse Monza, ele ficou com ele mais uma semana, porque o Monza era muito rápido de vender, né? Era um carro muito procurado. Daí o terceiro Monza foi um Monza preto, 84 também. E esse Monza, ele era 2 portas, com sedã 2 portas, né? Então nós tivemos na sequência o hatch, o 4 portas e o 2 portas. Foi exatamente como ele foi lançado, né, nas carrocerias. E de longe, o que a gente mais vendeu, o que a gente mais teve foram de 2 portas, né? Os 4 portas a gente teve mais para o final esses modelos que a gente chamava de tubarão, né? O bicudo,
Esses, a maioria, eram 4 portas. Até 1990, o pessoal gostava muito do Monza sedã de 2 portas. E, nossa, nós vendemos muito esses carros, né? Esses carros eram carros, assim, sensacionais. Meu pai sempre gostou muito. As motorizações todas possíveis, né? Eu lembro que eu tive também, logo quando por volta de 1994 para 95, eu tive um SLE 82 da primeiríssima fase de produção, 1.6 a gasolina com câmbio de 4 marchas. E era um azul médio metálico, né? O carro era muito novo, imagina, um carro 82 em 95, 13 anos de idade. Mas era novo, lindo carro, impecável. Esse carro eu até tirei foto na época, né? Todos os carros dessa época aí, eles ainda tinham placa de amarela de 2 letras e 4 números, né? E eu tenho ótimas recordações. Uma das recordações muito legais que eu tenho com meu pai, nas viagens que a gente fazia a Maceió, a gente comprava esses carros diretamente dos donos, né? Geralmente carros seminovos. E teve uma viagem que eu voltei de Maceió, nós trouxemos, coincidentemente, isso foi em 1991, nós trouxemos um Monza 500 CF, 4 portas, né? E trouxemos um Santana Executivo 4 portas, claro, Santana todos eram 4 portas, né? E nós viemos, eu e meu pai, revezando os carros. Então, cada posição que a gente parava, a gente trocava de carro, né? Ele ia levando Santana, eu ia levando Monza, depois a gente invertia. Então, na época foi sensacional, né? Os 2 primeiros carros com injeção eletrônica, vamos dizer assim, na verdade não os 2 primeiros, mas os 2 primeiros sedãs, né? Primeiro foi o Gol GTI. E nós viemos essa viagem de 3.500 quilômetros quase até São Paulo rodando com esses carros, né? Então são grandes memórias que esses carros nos trouxeram. Esse modelo específico que eu estou falando com vocês é um carro que a gente já negociou e está indo agora para sua nova garagem em Goiânia. Esse é um carro que tem uma história bem legal também. Esse carro pertenceu ao pai de um amigo nosso de São Paulo. Ele era gerente da concessionária onde ele foi faturado. A esposa dele era vendedora da concessionária, na época não era ainda esposa dele. Ela faturou o carro para o futuro sogro, né? E foi o último carro que o pai do meu amigo teve. Ele infelizmente teve um problema de saúde, uns anos depois acabou vindo a falecer. E ele vendeu esse carro para uma pessoa de Campinas. Essa pessoa de Campinas ficou com o carro muitos anos, vendeu para o meu cliente, que é daqui do Rio Grande do Sul. Meu cliente achou esse carro na internet, foi até Campinas e trouxe o carro rodando de Campinas até aqui. E ele tinha o carro já há 3 anos. Aliás, fechou 3 anos agora, no início dessa semana que ele fez essa viagem, né? E chegou a hora dele também se desfazer do carro. Ele trouxe aqui para nós, faz uma semana, nós fizemos as fotos e os vídeos, divulgamos as fotos e os vídeos na internet e vendemos o carro em questão de horas, né? Para o nosso cliente lá em Goiânia. Mas é isso. É um carro bem interessante por ser um câmbio automático. Esse aqui é o primeiro GLS, que na verdade englobou a versão Classic com a versão SLE, né? Ele tem muitas coisas do Classic, mas não tem tudo, né? Então, assim, o Monza sempre foi um carro que a gente sempre teve um apreço muito grande. Então, é um carro que fez a história, né, aqui no nosso país. Nós ganhamos muito dinheiro, nos divertimos bastante com ele e continuamos nos divertindo com ele, né? É um carro que tem uma memória afetiva muito grande. Então, é aquele famoso slogan: o sucesso chega primeiro para quem tem um Chevrolet Monza. Então é isso, pessoal. Grande abraço para vocês, obrigado pela sintonia e seguimos em frente. Até o próximo episódio de Forrest Buzian contando histórias. Valeu!